Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Vamos começar mais um culto para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que hoje nós possamos estar mais uma vez diante do Senhor, dando um culto racional, um culto agradável ao Senhor, como Ele pede em sua Escritura. E vamos ficar de pé para nós orarmos, para nós começarmos este culto em oração, pedindo as bênçãos do nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui como igreja, estamos aqui como filhos, mais uma vez para te adorar, para te exaltar, para te louvar. Que a partir desse momento, Senhor, teu Espírito que habita em nós possa estar clareando a nossa mente, o nosso coração, nos dando discernimento da tua palavra, para que nós possamos ouvir a tua palavra, ouvir os louvores daqui e que possamos sair daqui alimentados, Senhor. Que o teu Espírito possa falar conosco essa noite, trazendo o entendimento da tua palavra para que nós possamos aplicar e praticar e crescer mais e mais na maturidade espiritual que nós precisamos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos espirituais que o Senhor nos promete nas tuas palavras e que a partir desse momento, tudo que for dito aqui, tudo que for louvado aqui, seja para engrandecer o teu nome, para o louvor do seu santo nome. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Agradecemos a oportunidade. Amém. Vamos dar continuidade ao culto. E essa noite nós temos um tema muito especial,
que vai ser trazido pelo pastor Júnior na carta aos Romanos, sequência da exposição. E o tema está ligado ao apontamento da lei para o pecado, né? O dedo da lei em referência ao apontar para o pecado, ao mostrar o pecado para nós que somos cristãos. E eu vou trazer uma reflexão em outro livro do apóstolo Paulo, e eu gostaria que os irmãos, se puder, acompanhem comigo. Está em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, para nós entrarmos nesse tema. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler do verso 51 ao verso 58. 51 ao verso 58. Amém? 1 Coríntios 15, do verso 51 ao verso 58. A carta aos 1 Coríntios, ela é escrita pelo apóstolo Paulo, dentro de um contexto de uma igreja que se achava muito espiritual, de uma igreja que tinha bastante dons espirituais, uma igreja onde o apóstolo Paulo tem que escrever sobre vários assuntos, falar sobre vários temas, entre os quais ele vai falar sobre os dons, sobre a forma que nós somos hoje, a forma que nós seremos ao ser glorificados. E nesse capítulo 15 ele vai falar sobre temas variados. Só que no finalzinho do capítulo 15 ele vai dizer que o reino de Deus, ele não é conquistado, ou ele não é herdado por carne ou por sangue, mas sim pela incorrupção, mas sim pelo Espírito, pela glorificação através da fé em Cristo. Isso está no verso 50. Ele vai dizer assim: agora eu digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E ele queria trazer aqui um ensinamento muito básico daquela época, e que hoje tem que ser lembrado. Trazer um ensinamento que nós, como cristãos, precisamos ter em mente. Esse corpo que nós temos hoje, essa mente que nós temos hoje, esse sangue que nós temos hoje, eles não herdarão o reino de Deus. Nós herdaremos o reino de Deus depois que nós tivermos corpos semelhantes ao corpo de Cristo. Um corpo glorificado, e é isso que ele vai trazer a partir do verso 51. Ele vai dizer assim no verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando sobre a morte. Nem todos morreremos. Em certo momento, quando Cristo voltar, algumas pessoas estarão vivas. Mas independente de você estar morto ou você estar vivo, quando Ele voltar, todos nós seremos transformados. Ele vai continuar. Em um momento, no verso 52, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui ele está falando da segunda vinda de Cristo, da transformação, da glorificação. Aqueles que estão vivos serão transformados, terão corpos incorruptíveis, como no piscar de olhos. E as pessoas que são mortas em Cristo Jesus ressuscitarão com novos corpos. Ele continua no verso 53, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é moral se revista, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade, isto que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. A gente sabe que Jesus morreu e ele venceu a morte. A gente sabe que o sangue derramado na cruz, o sangue derramado no madeiro, ele traz uma possessão, uma posse de que nós que somos cristãos, temos essa herança em Ele. Temos essa herança, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós sabemos que seremos recuperados desse mundo. Nós sabemos que seremos trazidos de volta ao céu. Jesus voltará e nos buscará, mas Ele não nos buscará como nós estamos. Nós precisamos ser transformados. E eu acho interessante porque essa transformação inicia-se de dentro. É a conversão. É uma transformação que eu e você não conseguimos visualizar de fora.
Porém, o homem interior, ele vai crescendo todos os dias. Então, a boa obra de Jesus começou. Mas quando ele voltar, ele vai completar a boa obra. E esse completar a boa obra nada mais é do que glorificar o nosso corpo e nos levar com ele para o céu. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. E quando ele fala assim, ó morte, onde está o teu ferrão? No versículo 55. Ó sepultura, onde está a tua vitória? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, irmão, como cristãos, que todos nós caímos, todos nós nascemos em corrupção, através da queda de Adão. Nós sabemos que os nossos pais caíram e por isso toda a humanidade é pecadora. E o pecado gera morte, nós sabemos disso. Mas não só a morte física, a morte espiritual também, nós sabemos disso. E o que Jesus veio trazer aqui, neste mundo, o que ele veio fazer neste mundo, nada mais é do que nos comprar, não só da morte física, que nós vamos ressuscitar, mas também e principal, da morte espiritual. Quando ele diz aqui, ó morte, onde está o seu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? De fato, eles têm vitória por um período de tempo. De fato, nós passaremos pela morte. Né? Só não passará pela morte quem estiver aqui no verso 51. Aquele que estiver vivo na volta de Cristo. Porém, isso é temporário. Porém, isso é passageiro. Mais cedo ou mais tarde, Cristo voltará. E assim como Ele tem um corpo glorificado, ressurreto, nós teremos esse corpo também. A nossa salvação será completa. E não só uma transformação interna de caráter, não só uma transformação que molda o nosso coração, não só uma transformação de uma lei sendo escrita nos nossos corações, para que nós possamos obedecer, mas também um corpo santo, incorruptível, como está dizendo aqui. No verso 56 ele diz, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eu acho interessante isso porque o apóstolo Paulo ele gostava de citar a lei como o exterior ou o caráter santo de Deus. Porque a lei realmente ela nos mostra como Deus é santo e como Ele tem que ser adorado em santidade. Porém, a lei, ao mesmo tempo que mostra o caráter de Deus sendo santo, mostra como o nosso caráter de ser humano é pecaminoso, porque nós não conseguimos ser santos como a lei requer. E aqui ele vai dizer que a lei de Deus, o pecado, a força do pecado é a lei, porque quando eu olho para a lei de Deus, eu vejo como eu sou pecador. Quando eu olho para as afirmações e para as negações, faça isso e não faça isso, eu percebo como eu não consigo obedecer. Então eu percebo que realmente o pecado, ele se fortalece na lei. Porque quando eu olho para a lei, eu vejo que eu sou fraco e não consigo, se não tiver o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, vencer o pecado. Mas isso é no Velho Testamento. A lei não está mais aqui no tempo da graça. Os cristãos agora não necessariamente precisam obedecer às leis, a lei de forma ritualística, não. Nós obedecemos a Deus e ao Espírito que escreveu, ou que escreveu os seus estatutos no nosso coração, como diz a Bíblia. Escreverei os meus estatutos em seu coração. E hoje, quando nós olhamos para a lei, o que nós vemos é um ser humano que foi humano, que veio em divindade, mas corporalmente como ser humano, que venceu o pecado, que foi perfeito e que através dele, através do Espírito, ele nos concede a vitória sobre o pecado. Hoje a lei, ela é a demonstração do Espírito, porque aquilo que aponta para a lei, aquilo que aponta para aquilo que eu não consigo fazer, quando eu olho para a lei percebo que eu posso e o que eu não posso, quando eu olho para a lei percebo que eu não tenho como, sem o Espírito Santo, cumprir aquela exigência, o Espírito faz no meu coração. Então, quando a lei mostra o que eu estou errando hoje, antigamente, há anos atrás, quando a lei demonstrava os meus erros, hoje quem demonstra é o Espírito. Hoje você não precisa de uma lei para saber que está errando, porque o próprio Espírito que habita em você já mostra o seu erro. Você automaticamente sabe quando pode e quando não pode. Você conhecendo as Escrituras, você tem a lei escrita no seu coração.
O texto está dizendo: o arguilhão da morte é o pecado. E todos nós pecamos. E todos nós vamos morrer. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Só que esse pecado, a partir do momento que Cristo nos traz e nos dá o Espírito Santo, ele não é mais forte. Ele é tentador. Ele é um pecado que vai nos tentar. Nós ainda temos as nossas inclinações para o mal. Porém, ele não tem a força para vencer uma pessoa que está com o Espírito Santo. Se você se deixa ser vencido pelo pecado, meu irmão e minha irmã, talvez você não está se enchendo do Espírito Santo. Se você cai em alguns erros, ou está caindo em alguns erros, e você é um cristão verdadeiro, você tem o Espírito Santo, talvez você esteja alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Aqui a lei não precisa mais apontar para você. O dedo de Deus não está mais apontando para o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Você sabe dentro de si que existe um Espírito, que você pode entristecer esse Espírito Santo, que você pode resistir ao mal através desse Espírito Santo. E se você não está conseguindo fazer isso, se você está caindo nos seus pecados, se você está caindo nos seus erros diariamente, talvez você esteja dando mais força, ou você esteja alimentando mais o seu lado carnal do que o seu lado espiritual. A força do pecado é a lei. Mas hoje nós podemos dizer que a força do cristão é o Espírito Santo, que nos dá a força necessária, a capacidade necessária para vencer o pecado. E aí sim, nós morreremos. Aí sim, nós vamos passar pela morte física. Porém, nós sabemos que a morte espiritual, porém nós sabemos que a morte do qual a Bíblia fala, a condenação eterna, a morte eterna, essa nós não teremos. Porque nós reinaremos com um corpo incorruptível. O texto vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem nos dá essa vitória sobre o pecado? Mesmo a lei apontando esse pecado, mesmo o Espírito apontando esse pecado, os nossos erros, quem nos dá a vitória sobre esse pecado é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes, inabaláveis. O apóstolo Paulo, ele traz essas duas palavras para nos mostrar que nós precisamos estar fundamentados, firmes, alicerçados, independentemente de qualquer situação. E que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. O nosso trabalho em qualquer outra coisa, ele é vaidade. Ele vai ser para vencer a vida, cuidar dos filhos, cuidar da família, que não é errado. Porém, tudo isso passa. Agora, o trabalho que não é em vão, o trabalho que vai continuar, o trabalho que dá frutos, é o trabalho no Senhor, o trabalho nele. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que nós possamos trazer essa palavra entendendo duas coisas importantes. Primeiro, existirá um tempo de morte. E talvez eu e você não passemos por essa morte carnal. Talvez Jesus volte antes. A gente não sabe. Mas mesmo se ele não voltar, nós passaremos por essa morte. Mas quem é cristão não está morrendo por causa do pecado. Nós estaremos morrendo como algo natural. Porque nós estamos salvos da verdadeira morte, que é a condenação eterna. E segundo, a lei, a força do pecado é a lei. A lei mostra como o pecado ele é abundante no coração do homem. Mas por outro lado, a lei também mostra como o caráter de Deus é santo. E o Espírito Santo que habita em mim e em você é o mesmo Espírito de Deus. Ele mostra para nós os nossos erros. Ele mostra para nós aquilo que nós precisamos mudar. E agora não é mais a lei que aponta o nosso pecado. É o nosso interior. É o nosso homem interior. É o nosso Espírito, juntamente com o Espírito Santo de Deus. E nós não temos mais desculpa de cair no erro. Nós não temos mais desculpa de ficar tropeçando e tropeçando através dos mesmos erros. Se isso está acontecendo nas nossas vidas,
é porque nós não estamos alimentando a parte correta, que é a espiritual. Nós estamos dando mais ênfase na parte natural. Porque o pecado, ele não tem a força mais para derrubar uma pessoa que tem o Espírito Santo. O pecado não é mais forte do que o próprio Espírito do Senhor. Porém, ele habita num corpo corruptível, que somos nós. E nós temos a nossa responsabilidade de buscar, de orar, de alimentar o nosso homem espiritual. E se nós caímos, e se nós tropeçamos, a gente precisa rever. Não é culpa do pecado somente. É culpa talvez da nossa negligência, do nosso desdenhar, do nosso deixar de lado. Muitas vezes de nós não procurarmos orar, não procurarmos estudar, não nos edificarmos, como diz aqui, ser de firmes, inabaláveis, não deixarmos ser abalados por qualquer coisa, nos fortalecer na obra do Senhor, como o texto diz aqui, porque sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão. Então que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para essas palavras, que Deus possa falar aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de convidar o grupo de louvor e logo em seguida convidar o irmão Frank para estar orando pelo nosso preletor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu, chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro, pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado, rei, despiu-se da glória do corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural, seus olhos têm fogo, consomem o mal, em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir
Glória a Deus. A graça e a paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento em que vamos ouvir a Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra é santa, é pura, é fonte, é manancial de sabedoria para aqueles que te buscam, ó Deus. E por isso nós te pedimos, ó Pai, abre o nosso entendimento, abre, Deus, para que nós possamos assimilar tudo aquilo que o pastor Júnior vai trazer da Tua parte, para que nós possamos, ó Deus, colocar em prática e dar frutos com o que nós temos aprendido das Tuas verdades e dos Teus estatutos. Nós te agradecemos, ó Deus, por este privilégio. Continua abençoando a vida do pastor Júnior, dá esclarecimento a ele a cada dia mais, ó Deus, que ele possa ser um instrumento nas Tuas mãos para trazer a Tua verdade e edificar a Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite, igreja do Senhor. Graças a Deus, estamos em mais um domingo para aprender mais com a palavra de Deus. E como não seria diferente, nós estamos, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Nós já passamos pelo capítulo 1, capítulo 2. Na pregação passada nós demos início ao capítulo 3. E hoje nós vamos estar lendo do versículo 9 até o versículo 20. Eu vou fazer um apanhado do que nós já falamos aqui. Nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1. Ele traz que os gentios, os gregos, eles eram culpados, eles não tinham como se salvar, eles não tinham salvação, eles eram culpados, eles eram pecadores, condenados à morte, e não havia nada que eles pudessem fazer para se salvarem. E no capítulo 2, Paulo vem tratando daqueles liberais, daqueles que, mesmo conhecendo a lei, não cumpriam a lei, mas apontavam para aqueles que não conheciam, como se vivesse errado. Então, eles conheciam, mas não viviam, mas olhavam o defeito do outro. Parece que há uma semelhança muito grande com a igreja dos nossos dias. Pessoas que se dizem seguir a Cristo, ser cristãs, que se dizem crentes, mas não seguem a própria palavra, o verdadeiro evangelho, mas gostam muito de estar apontando os pecados dos outros. Esses eram os moralistas. E logo no finalzinho, Paulo vai tratar com um povo escolhido, que é o próprio povo judeu. Um povo que era separado, um povo especial, levantado pelo Senhor para guardar a lei de Deus, os mandamentos e tudo mais, para que fosse um exemplo para o resto do mundo. Então Paulo traz essas três tipos de pessoas, essas três tipos de categorias. Os que não conheciam a lei, os gentios, e andavam do seu próprio modo. Os moralistas que conheciam, mas não viviam, mas apontavam a lei. E os religiosos, os judeus, que era o povo escolhido. E Paulo vai trazer aqui no capítulo 3 para a gente que todos conheciam que Deus existia. Ninguém tinha desculpa, porque Deus deu a oportunidade para que todos conhecessem a Deus. Uns através da lei, que são os judeus, outros através da lei moral no seu coração, e a própria natureza por si declarava que alguém havia feito tudo que existia. Alguém superior, um ser soberano, que é o próprio Deus. Então tudo aquilo que Deus permitiu que o homem conhecesse, Deus o fez para cada homem. Então Paulo traz esse ponto de vista, dizendo que o ser humano, de um modo geral, em todas as épocas, são indesculpáveis por não reconhecer a divindade de Deus. E por assim dizer, por não conhecer a vontade de Deus também, porque nós temos lido aqui que o bem e o mal que o ser humano vive, ele tem conhecimento de que agrada ou não a Deus. Porque a consciência moral
declara isso. Mostra para ele, mostra quando ele faz algo errado ou quando faz algo que não é errado. Então, Paulo traz essa história, já escrita no começo da carta, para adiantar possíveis questionamentos que seriam feitos a eles quando ele chegasse na igreja de Roma. Então, ele pega essa carta e, pelo fato de ele ser um fariseu, conhecer a lei, ele fala assim, vou encontrar lá judeus, vou encontrar fariseus, e vão ser questionados esse tipo de coisa. Então, já vou me antecipar a eles, para quebrantar o coração, para que eles já comecem a pensar sobre isso. Amém? Então, aqui, nós temos visto, no capítulo 3, do verso de 1 a 8, que Paulo questiona, Paulo pergunta para si mesmo, que vantagem tem ser judeu? Então, se todo mundo está condenado, então qual é a vantagem de você nascer na nação santa? Ele fala que tem muita vantagem, porque primeiro Deus escolheu, é um privilégio Deus ter escolhido um povo específico para ensinar a lei para eles. E tudo que agradava a Deus, como se ele fosse um modelo, um exemplo para as outras nações. Isso é uma grande vantagem. O problema é que esse povo, essas pessoas passaram a entender que pelo fato de ser um povo separado para esse propósito, eles estavam respaldados de ser punidos com o pecado. Então, assim, nós somos um povo escolhido, a única nação do mundo escolhido para Deus, então nós já temos a salvação garantida. Então a gente pode viver de qualquer forma. E não é assim. E Paulo vai demonstrar isso no decorrer do livro, que ser judeu tem a vantagem de você ser escolhido por Deus para guardar a lei de Deus, os mandamentos, as cerimônias, mas isso não é uma imunidade cristã, como tem alguns políticos, imunidade parlamentar. Não é pelo fato de ser judeu que você está salvo. Paulo vem mostrar. Então, assim, isso para os judeus é uma grande afronta. Isso era uma afronta, porque eles acreditavam piamente nisso. Tanto que nós temos exemplo quando Jesus cura no sábado, quando Jesus toca no leproso. Então, assim, foi um embate que Jesus passou, Paulo passou, mas nós sabemos que o mundo, ele é contra a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus. Essa é a verdade soberana sobre todo ser humano. Então, a grande dificuldade que os reformadores, os estudiosos de todas as épocas passaram, é porque o ser humano, ele crê no seu próprio coração, na sua própria mente, no seu próprio raciocínio. E para que possa crer na palavra de Deus, é só se o Espírito Santo assim o permitir, assim o revelar em seu coração. Então, essa é a discrepância da igreja de todos os tempos e não diferente dos nossos dias. Então, traga esse contexto, nós vamos partir agora para o verso 9, que diz assim: então o que somos melhores? Eu trouxe aqui numa versão, irmão, a minha Bíblia da King James, eu trouxe aqui na King James atualizada, para facilitar a compreensão. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagens? Ele se incluiu, né? Nós. Não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum ao menos. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno de serpente. Pesado, né, irmão? No 14, suas obras estão cheias de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. 16, em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. 19, ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei
ele o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale, e todo mundo se torne culpado diante de Deus. E o 20, encerrando, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é exatamente por meio da lei que chegamos à conclusão que somos todos pecadores. Amém? Então, esse texto por si só, ele se autoexplica. O que mais me chama atenção nesses versículos de 9 a 20, irmãos, é que Paulo está falando de mim, de você. Ele está falando de nós, da igreja do Senhor. Observe, aqui ele começa a falar, qual é a conclusão, né? Parece que ele está se contradizendo, porque ele fala no final do capítulo 2, que existe grande vantagem de ser judeu. Agora ele diz que não tem vantagem nenhuma ser judeus. Mas o que Paulo está dizendo? Que no que diz respeito à salvação, não tem vantagem. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz ser judeu ou gentil. Tanto faz ser um cristão atuante na igreja de hoje, como ser um ímpio no mundo. Se Deus escolheu, vai ser salvo e acabou. Não é pelo fato de eu ter nascido num berço cristão que tem uma salvação garantida. Não é pelo fato de eu estar aqui no púlpito pregando que eu tenho uma salvação garantida. Ou, não é pelo fato de eu nunca ter pisado numa igreja que eu estou perdido. Deus não faz acepção de pessoas. Porque a salvação não depende de nós. Não há nada que você possa fazer para alcançar a salvação. É isso que Paulo está falando. Então, no que diz respeito a ser guardião da lei de Deus, é muito vantajoso. Imagine, o povo judeu em todo o mundo antigo, o único que conhecia Deus de verdade. O único que conhecia a vontade de Deus, a lei de Deus. Isso é vantajoso, isso é uma honra. Você já viu quando se vai num casamento, que tem a dama de honra, tem os padrinhos? Então, a nação de Israel recebeu toda a honra que foi dada a uma nação na terra. Ela recebeu a lei de Deus para ser guardada. Ela foi orientada pelo próprio Deus. Então, isso é muita vantagem em relação aos demais. Como se fosse uma empresa hoje, irmãos, que soubesse de um segredo que a outra não sabe. Então, ela teria uma vantagem sobre a outra. Isso está acontecendo. Só que os judeus, eles pegaram isso e acharam que isso é um salvo-conduto para a salvação. E isso não é verdade. Porque Paulo vai mostrar que todos estão perdidos. Que não há um justo sequer. Observe. Ele fala, qual é a conclusão? Estamos nós em posição de vantagens? No que diz respeito à salvação, não. Não há vantagem, não há acepção de pessoas. Nós demonstramos que tanto o judeu quanto o gentil estão todos subjugados pelo pecado. E esse é o papel da lei. E o tema dessa noite é justamente sobre isso que está falando. O apontamento, o apontar da lei. A lei vai apontar para mim, para você, que nós somos incapazes de ter uma vida reta e justa. Porque a lei cobra um estilo de vida do qual nós não conseguimos viver. Então, Paulo vai dizer que não tem nada de errado com a lei. A lei é perfeita, é divina, é santa. O problema é quem está recebendo a lei, que somos nós. Irmãos, nós não conseguimos. Nós não temos capacidade de cumprir lei. A lei de Deus. O padrão que Deus estabeleceu para o seu povo. Por isso, estão todos condenados. E mais adiante, no verso 10, ele continua, como está escrito. Então, aqui do verso 10 até o 18, Paulo vai trazer à tona uma série de passagens do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre Isaías, vai falar em Salmos, para o povo entender que está escrito. Está escrito isso já, eles deveriam saber. Então, por exemplo, aqui no verso 10, lá no Salmo 14, ele está citando aqui, ó, não há nenhum justo, nenhum que ao menos que entenda. Eu vou dar um pulinho aqui no verso 14, para ler para os irmãos, o que Paulo está dizendo no versículo 10. No 14 diz assim, é Salmos 14 de 1 a 3, tá? Salmo 14, de 1 a 3. O tolo diz em seu coração, não há Deus. Eles são corruptos, fizeram obras abomináveis. Não há ninguém que faça o bem.
Do céu o Senhor olhou para baixo, sobre os filhos dos homens, para ver se havia algum que entendesse. Ou seja, ninguém na face da terra compreende a Deus. Ninguém sabe amar a Deus como o próprio Deus. E não é muito agradável falar dessa forma. Como o pastor Rafael costuma dizer, não é algo palatável, né, de se falar ou de receber. Irmão, nós buscamos a Deus por interesse. É isso que está dizendo. Eu não busco a Deus pelo fato dele ser Deus, porque eu sempre quero algo. Ou eu quero saúde, ou eu quero uma vida próspera, ou eu quero uma cura, ou eu quero que Deus abençoe um negócio, ou eu quero que Deus abençoe minha filha, meu filho, meu neto, meu pai, minha mãe, que Deus me dê mais dias de vida, me dê saúde. Nós sempre queremos buscar algo de Deus. No entanto, nós louvamos, eu quero adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Então esse é o coração do homem, sempre quer alguma coisa. E Paulo está mostrando que ninguém se salva, ninguém, não tem como se salvar. Nós não conseguimos. E no verso 11, ele vai dizer, não há uma só pessoa que entenda, ninguém de fato busca a Deus. Todos se desviaram, se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. É o verso, é o Salmo 14 que Paulo está citando aqui. Então, é para nós compreendermos, irmão, que não tem solução para o ser humano. Indiferente de qual nação ele esteja. Se nasceu em Israel, se nasceu no Brasil, independente. Se nasceu no berço cristão ou não. Se você faz caridades, se você se julga ser uma pessoa boa, porque muitas das vezes nós somos até pessoas boas, irmãos. E nós somos vistos como pessoas boas. Mas a motivação, a intenção é só Ele que vê. Às vezes nós enganamos até nós mesmos. Porque às vezes, por exemplo, se eu vou julgar um irmão com toda sinceridade, mas lá no meu íntimo tiver um pingo de vaidade, Deus não recebe. Porque Deus, Ele resiste à soberba, Ele resiste ao orgulho. Então, buscar a Deus com todo o coração, com toda a profundidade, pelo fato dEle ser Deus, Criador, nós não conseguimos. Salvo pela orientação e ajuda do Espírito Santo. Então, essa carta de Paulo, e finalizando os 3 primeiros capítulos, ela é pesada, mas é necessária para a igreja do Senhor. E ele continua no verso 12, dizendo que todos se desviaram. Perdão, no verso 13. No verso 13 e 14, ele vai falar sobre o problema da vida e da morte. O que causa vida e causa morte. É a nossa fala, a nossa maneira de falar. É a comunicação do ser humano. Nós podemos, através da fala, tanto matar uma pessoa quanto resgatá-la. Nós temos um problema, a igreja, o ser humano, de controlar a nossa fala. Muitas das vezes, nós falamos coisas que ofendem, que machucam profundamente as pessoas. E muitas das vezes falamos sem pensar e machuca pessoas, sem perceber. Então, a língua, ela de fato, é o chicote do corpo. O Tiago vai trazer, no capítulo 3, que a língua é como um pequeno leme que coloca um navio gigantesco para o lado que ela quer. Então, o mal do ser humano. Verso 13. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, para enganar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno de serpente. E isso aqui é triste de enganar, irmãos. Porque muitas das vezes, nós que nos professamos cristãos, nós magoamos pessoas. Nós falamos coisas que ofendem íntima e profundamente alguém. E principalmente dentro de casa. Quando a gente se ira, quando a gente perde a paciência. Eu estou falando justamente de mim.
e de vocês. Nós estamos falando da igreja do Senhor, do povo de Deus. Embora seja um povo separado por Deus, mas devido estarmos num estado pecaminoso, num corpo pecaminoso, nós somos dessa forma. É a mesma língua que louvou essa noite aqui ao Senhor. É a mesma língua que fala mal lá fora. Esse é o cenário que Paulo está mostrando quem somos. Ou é o povo de Deus. Interessante. Lá em Marcos 7, 21, vai esclarecer isso. Lá em Marcos 7, 21 vai dizer que é do coração do homem que surge toda a maldade. Os maus pensamentos, as imoralidades, os desejos pecaminosos. E aí faz uma série de anotações: homicídio, suicídio, fornicação. Então está lá no íntimo, no coração do ser humano. Então, irmão, por mais que a gente nos esforcemos, se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, é impossível nós andarmos retos. Então a nossa boca, como diz Paulo, é um sepulcro aberto, cheio de... Irmão, quando a gente fala sepulcro aberto, imagine um túmulo aberto, saindo odores desagradáveis, que ninguém quer chegar perto, que espanta, que é podre. A garganta está falando justamente disso. No verso 14 fala: suas bocas estão cheias de maldição e amargura. E quantas vezes nós amaldiçoamos pessoas por ações, por modo de se portarmos, ou numa discussão boba, banal. A mesma boca que sai da igreja adorando o Senhor, amaldiçoa depois lá na esquina, pelo fato de alguém ter nos falado algo que é contrário ao que nós entendemos. Não que um ou outro esteja certo ou errado, mas que tem ponto de vista diferente. Nós pecamos todos os dias, nós amaldiçoamos de dia e louvamos Deus à noite. Esse é o povo de Deus. Esse é o gentio, são os judeus. Lá no verso 15 vai dizer que os seus pés são velozes para derramar sangue. Quando alguém fala mal, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, a primeira coisa que vem no nosso coração: não, eu não vou me vingar porque a vingança pertence a Deus. A Bíblia está dizendo isso, mas tomara que pague. Quando encontrar alguém que fizer isso com ele, eu queria estar lá para ver. Ou, deixa na mão de Deus, eu quero só ver. Eu queria ser uma pulga para estar lá. São nossos pés, são rápidos para fazer o mal. Quando eu brigo com a minha esposa, eu falo: não, tá bom, né? Então a partir de agora eu não falo mais com você. Isso é desejar mal. Eu sou rápido em tomar uma decisão desse. Agora, nós não somos rápidos em perdoar. Nós perdoamos daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, se é que perdoamos. Então Paulo está dizendo que nós somos ruins da ponta da cabeça à ponta dos pés. Não há nada em nós para atrair a presença de Deus. Nós nascemos em pecado, mas nós não podemos viver em pecado. No verso 16, ele vai trazer para a gente que os seus caminhos há destruição e miséria. Irmão, no decorrer da história da humanidade, até os nossos dias atuais, isso aqui se aplica todos os dias. Onde o homem passa, só tem destruição e miséria. É uma miséria, uma destruição na sociedade, na família, na natureza. Destrói tudo. Eu não vou citar, porque não é o momento, mas nos telejornais você vê gerações sendo destruídas por situações em que homens e mulheres fazem suas famílias. É triste de se ver, irmãos, que atinge 3, 4, 5 gerações de miséria, de destruição. É cada caso que você fica bobo. Mas são pessoas que não, entre aspas, são más, mas que são dentro da família, são inseridos no contexto social, vivem como se fossem pessoas boas, vivem como se fossem pessoas de Deus, e muitos frequentam a igreja, muitos pregam, muitos louvam a Deus na igreja. É triste. Então,
Em seus caminhos há destruição e miséria. Esse é o homem, onde quer que ele passe. Quem de nós aqui não tem um testemunho de algum familiar ou de um conhecido que não fez ou não passou por uma situação dessa? Onde passa é triste. Tem pessoas que têm entes queridos tão próximos que tem até vergonha de falar que é parente. Tem vizinhos que você fala assim, não, eu não quero nem olhar. Esse é o homem na sua integridade sem Deus. Então Paulo está mostrando aqui que os gentios que não conheciam a Deus tinham esse estilo de vida. Os moralistas que conheciam a lei, mas olhavam e apontavam o defeito do outro, como se vivesse dessa forma. E os judeus que se declaravam santo, separado e salvo, também vivia dessa forma. Esse é o retrato da humanidade. No verso 17, ele vai dizer que eles não conhecem o caminho da paz. Isso aqui é muito atual. Não conhecer o caminho da paz. Irmão, o caminho da paz, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, é eu e você nos rebaixarmos, nos diminuirmos. É não querer nem ser o dono da razão. No culto passado eu falei a respeito disso. Quando Jesus levou um tapa no rosto, ele cedeu o outro rosto porque ele queria botar um ponto final naquele assunto. Você acha que um homem que bateu no rosto de Jesus poderia ou teria condições de competir com Deus? Mas Jesus ali estava com uma missão, tinha um propósito específico. Ele não ia perder tempo com coisas fúteis. Ele sabe quem ele é. Ele sabe a que ele veio. Ele sabe qual é o seu propósito. E nós, muitas das vezes, irmãos, não conhecemos o caminho da paz. A gente quer pagar mal com mal. Se eu grito com a minha esposa, ela grita mais alto e eu grito mais alto. Se ela me joga um negócio, eu jogo. Se ela me bate, eu bato, e aí começa. Assim é a sociedade. Eu não vou falar dos nossos dias, não, em que o homem vive, foi inserido. Não conhece o caminho da paz. Ai, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Aos nossos olhos, nós somos bons. Aos nossos olhos. Então, lá em... Os estudiosos trouxeram... no Concílio de Holanda, em 1618 mais ou menos, o estudo da depravação total do homem. E é justamente isso. Nós já estudamos aqui com o pastor Marconel a depravação total da humanidade. Então, o ser humano, o homem, em todo o seu ser, seja moral, físico, intelectual, ele está todo corrompido. O pecado se impregnou de uma forma que afeta ele em todas as áreas. É uma depravação total. E com isso não estou dizendo, irmão, que nós somos 100% depravados. Não é isso. Eu estou dizendo que em todas as áreas da nossa vida há um tipo de depravação. Às vezes a gente conta umas mentiras bestas, sem sentido, que não havia necessidade. Mentira. Cristão não tem necessidade, irmão. Ah, eu vi o fulano ali, diz que eu não estou. Essa é uma mentira desnecessária. É desnecessária. Quando perguntaram para Jesus, você é o Filho de Deus? Ele fala assim, você disse que eu sou. Ele não negou. Dada a circunstância, dependendo da situação, ele falava assim, eu sou aquele que deveria vir. Então, muitas das vezes, a gente mente, porque está no nosso intelecto, está no nosso DNA. Então, às vezes, a gente quer ter uma vantagemzinha, umas bobagens insignificantes, até numa discussãozinha boba com o cônjuge, ou com o filho. Isso está impregnado em nós. Então essa depravação alcançou a humanidade de uma forma total. E isso é difícil de nós entendermos, porque nós nos achamos superiores uns aos outros. Isso também é do ser humano. Nós nos achamos superiores uns aos outros. Olha o que vai dizer no verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Se nós voltarmos lá no capítulo 1, no verso 32, Paulo vai falar sobre isso. No verso 32 do capítulo 1, Paulo diz assim, os quais conhecendo
o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente faz, mas tem prazer naqueles que fazem. Paulo está falando que aquelas pessoas, os gentios, a igreja, que sabe que muitas coisas desagradam a Deus. Deus não gosta disso, mas fazem. Mas as suas bocas dizem que serve a Deus. E eu não vou ficar citando aqui tantas coisas que nós fazemos, irmãos. A igreja do Senhor, ela precisa ser transformada pelo Espírito Santo. No verso 19, ele vai dizer: ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale, e todo mundo se torne culpado diante de Deus. A lei de Deus, ela tem um intuito, não é de nos trazer a santidade, não é isso. A lei de Deus, a intenção dela é mostrar para mim e para você que nós não damos conta de cumpri-la, por sermos incapazes, sermos pecadores demais. Esse é o papel da lei. Então, ela está apontando para mim e para você, fala assim: olha, o padrão do céu é esse. Esse é o padrão do céu. Mas nós, por sermos seres caídos, nós não temos a capacidade de alcançar a lei, de cumprir a lei. E a lei diz: quem não cumprir a lei é digno de morte. Então, essa é a sentença que Paulo traz aqui no final. Nós somos dignos de morte. Todos se desviaram. Irmão, para vocês terem uma compreensão igual eu tive da lei, se nós pegarmos uma edificação como essa e formos medir as colunas aqui, canto por canto, seja no nível, no prumo ou no esquadro, nós vamos achar um monte de defeito. Vamos achar, porque ao olho nu dá para a gente ver algumas imperfeições. Mas não é pelo fato de eu botar algumas ferramentas, alguns aparelhos para medir isso aqui, isso não significa que o defeito vai sumir. Essa é a lei apontando para mim e para você. Ela aponta o defeito, mas não significa que vai nos consertar. Ou seja, se ela está mostrando que eu não estou cumprindo a vontade de Deus, ela mostra e eu não consigo, a própria lei diz que é digno de morte. Porque nós temos que cumprir a lei como ela é. Essa é a grande sacada do Evangelho, as boas novas. Eu não dou conta, nem você, mas Deus mandou um que desse conta. No próximo estudo, nós vamos tratar a respeito disso, da graça, a graça imerecida. Aqui Paulo está mostrando que nós não valemos nada, que nós não somos nada, nós não somos capazes de nada. Mas Ele morreu, Ele cumpriu a lei, Ele morreu no meu e no seu lugar. E no verso 20, Paulo está dizendo que, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, confiando na obediência da lei. É justamente o que eu acabei de falar. Pois é exatamente por meio da lei que chegamos à conclusão que somos todos pecadores. Quando eu estava me preparando isso aqui, lendo, é tão chato, irmão. É tão chato de você saber, conhecer que você não vale nada, que você é incapaz de fazer alguma coisa, porque a gente cresce no mundo achando que somos alguma coisa, que nós podemos alcançar a salvação, que somos pessoas boas, que eu ajudo meu irmão, que numa discussão eu tenho razão, ela que errou, porque eu faço caridade, porque eu ajudo um, ajudo o outro e eu sou bom. Mas o que Jesus disse para aquele jovem rico é que só existe um bom que é Deus. Porque o nosso coração ele está impregnado de maldade. O que Paulo traz para mim e para você, que não é novidade, é que Jesus, ele veio justamente para nós, incapazes, cheio de pecado, cheio de defeitos, para fazer o que nós não tínhamos capacidade de fazer. E isso, irmão, isso é tremendo. Eu vou ler só o verso 21, nós já encerramos no verso 20, diz: mas agora,
Esse mais agora aqui está dizendo que diante de tudo que ele falou, de que o homem não presta, o homem não tem salvação, o homem se deixar com as rédeas soltas, ele vai para o abismo. Está condenado, está morto, porque a lei exige que se cumpra. Aí Paulo traz, mas agora. Mas agora. A justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, a partir do próximo culto, nós vamos entrar nessa questão daquele que nos substituiu lá na cruz. Apesar de sermos pessoas tão horrendas, como trapo de imundícia, como diz Isaías, o Senhor, com a multidão, com as riquezas da sua graça e sua misericórdia, Ele nos amou. Ele nos separou e fez morada em mim e em você. E hoje, como o pastor trouxe na reflexão, Ele nos deu força para não sermos mais dessa forma. Ele deu força para eu resistir à mentira, para eu resistir ao engano, para eu resistir à soberba. Ele me deu força para quando eu for tentado em qualquer área da minha vida, eu resistir. Eu não tinha forças, mas quando Ele me escolheu, quando Ele me fez nascer de novo, Ele me deu um novo entendimento, uma nova mentalidade, eu percebo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para declarar que nós somos totalmente dependentes dEle, que Ele é nosso provedor em todas as coisas, que não existe outro intermediador entre nós e Deus, é o próprio Cristo, porque somente Ele que tomou o nosso lugar, não foi outra pessoa. Não foi outra pessoa, nem outro meio pelo qual nós possamos alcançar essa graça, dada pelo próprio Deus. Então, irmãos, nós temos que valorizar o que Jesus fez na cruz. Todas as vezes nós somos tentados, eu digo tentados porque, embora sejamos hoje nascidos de novo, filhos de Deus, declarado como o Israel de Deus, nós somos tentados. A diferença é que hoje nós temos a força do Espírito Santo dentro de nós para que possamos resistir. Essa é a diferença, irmãos. Mas nós somos tentados o tempo todo. É por isso que nós temos que vigiar, ser vigilantes no que a palavra nos orienta. Nós temos que estar de pé. Nós não podemos ser testemunhos ruins do Evangelho. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a manifestação viva do próprio Cristo na terra. Jesus está na terra hoje, porque Ele ressuscitou e Ele está através da sua igreja. É por isso que diz que nós somos o sal da terra. Nós temos que ser um povo peculiar, diferenciado, para que as pessoas olhem para mim, para você, e não venham denegrir ou tentar denegrir o Evangelho. Porque parece que ser cristão, ser crente hoje, é motivo de chacota, só tem corrupção. Mas não, a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor, a igreja invisível do Senhor, ela é santa. É aqueles que foram chamados pelo próprio Cristo, aqueles que nasceram novamente, que tiveram uma mudança de mente, passaram a entender realmente que só Cristo salva, somente a Escritura, eles estão andando dia após dia de uma maneira diferente, santa e pura. Então, irmãos, que sejamos o sal da terra, que sejamos luz para esse mundo tão corrompido, tão triste, tão cheio de pecado, em que nós estamos vivendo nossos dias hoje, no século 21. É triste de se ver, mas não é novidade de vida, ver igrejas destruídas, embora riquíssimas, cheias de pessoas, mas destruídas espiritualmente, mortas. É por isso que Jesus, quando entrou lá no templo, Ele quebrou tudo, porque não estava usando o templo para adorá-lo, o Pai, mas para fazer negócios. E não é diferente hoje. Aqui é uma casa de oração em que nós nos reunimos para adorá-lo, para aprender mais dele, para sermos cada dia transformados de fé em fé, para que possamos alcançar a face de Cristo, a sua estatura perfeita. Então, irmãos,
a palavra de Deus, ela é dura para os filhos, porque é correção. Nós sabemos disso, mas para o ímpio, para aquele que não crê, é besteira, é baboseira, é conto de carochinha. Mas o Espírito Santo testifica com o meu e com o seu Espírito que essa é a palavra que salva. Essa é a palavra que exorta a igreja. Essa é a palavra que desperta o povo. E é necessário que nós venhamos a viver o que nós estamos pregando aqui, é o Evangelho, somente a Escritura. Essa é a palavra de Deus. Desperta a igreja. Não faça isso, igreja. A noiva é imaculada. A noiva, ela é reservada para o noivo. Enquanto o noivo não vem, ela não fica no mundo, não. Ela fica guardada, se cuidando, se preservando, ansiosa, esperando o noivo. Nós somos a noiva do Cordeiro. E dito isso, irmãos, visto o cenário que nós vivemos hoje, nos nossos dias, o noivo já está vindo. O noivo, ele já está bem próximo. E a noiva, ela está ansiosa. Ela está vendo os momentos, vendo as situações acontecendo para aquela grande festa, em que ele virá e tomará a sua noiva para as bodas. Amém, irmãos? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Eu convido o pessoal do louvor, que nós possamos estar a refletir no nosso estilo de vida, se realmente somos cristãos de acordo com a Escritura. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem príncipe,
a oportunidade. Amém. Palavra abençoada para os nossos dias. Assim como toda a palavra de Deus, ela tem aplicabilidade dentro do tempo, né, para todas as gerações. O que me chama a atenção nesses versos que o pastor trouxe é justamente os versos 10 e 11. Não há nenhum justo, nenhum, não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Eu acho interessante que a Bíblia vai mostrar, em alguns capítulos depois, em algumas cartas depois, o mesmo apóstolo Paulo dizendo que nós somos justificados. E a gente precisa entender que esse justo aqui é como Deus nos olha, como Deus nos vê, é a justiça do próprio Deus. Aos olhos de Deus, todos nós somos réprobos, todos nós somos pessoas tortas, cheias de defeito. E como o próprio apóstolo Paulo vai nos explicar, existe uma pessoa que nos justifica. E interessante que o verso traz dois sistemas aqui. Ele traz o sistema intelectual, não há ninguém que entenda, né, a vontade, a volição, e o sistema de prática, e ninguém que busque, ninguém que faça, não há ninguém que pratique. Isso vai mostrar justamente que nós dependemos totalmente da justiça de Cristo, nós dependemos totalmente da fé de Jesus, nós dependemos totalmente da conversão para sermos enxergados justos diante de Deus. Então, se nós estamos aqui hoje crendo em Jesus Cristo, pode ter certeza que nós éramos essas pessoas que não entendiam, que não praticavam e que não buscavam a Deus. E se nós entendemos, se nós praticamos e se nós buscamos a Deus, é porque houve uma regeneração, houve um Espírito no nosso coração, nos transformando, nos moldando e nos fazendo ir a Jesus. E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso, né? Uma palavra abençoada, uma palavra gloriosa. Para nós encerrarmos o nosso culto, passar alguns avisos. Domingo que vem, temos aí o nosso culto, aqui às 18 horas, aqui na Igreja O Caminho, Comunidade Cristã. Os irmãos que quiserem nos visitar, estaremos aqui de portas abertas. Pode entrar em contato conosco pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Nós mandamos a localização para vir cultuar conosco juntos aqui e glorificar o nosso Deus. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui trazendo um estudo expositivo com o pastor Rafael. Estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E eu tenho certeza que o irmão vai se edificar muito aprendendo. Nós aprendemos muito com o estudo expositivo, a gente aprende ali verso por verso, a gente se aprofunda dentro do contexto. E nós precisamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Nós precisamos crescer na verdade dele, que é a palavra, né? O Espírito Santo nos instrui na palavra que já nos é revelada. Então é importante que nós estudemos também. Amém? Então eu convido os irmãos a estarem conosco todas as quintas-feiras, 20 horas, e todos os domingos, às 18 horas aqui na igreja. Então vamos ficar de pé para nós orarmos, finalizarmos o nosso culto, agradecer ao nosso Deus. Mais uma semana que se inicia. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse momento de estarmos aqui juntos, como igreja, aprendendo mais de Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito estar nos ensinando, nos orientando e nos capacitando todos os dias a aprender mais da Tua verdade. Nos ajude, Senhor, a aprender todos os dias. Nos ajude a caminhar dentro dos Teus preceitos, dos Teus mandamentos. Não nos deixe desviar, não nos deixe cair, mas esteja ao nosso lado nos levantando, nos dando força e capacidade para vencer todos os obstáculos. Nós pedimos, Senhor, que proteja os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa casa, de todo o mal espiritual, de todo o mal físico, e que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada debaixo da sua poderosa proteção. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, o culto está encerrado.